Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vando, tá? E hoje eu quero falar minha opinião, tá? Eu posso estar errado segundo o que você pensa? Posso, tudo bem. A gente diverge, mas o importante é ter o respeito, né? Então, eu quero falar sobre a desumanização do ser humano, né? Por que que as pessoas estão sem amor, né? Sem amor. O que acontece? É, existem vários tipos de amor, né? E o amor é você se colocar no lugar da pessoa, né? Do teu próximo, entendeu? Não querer o mal a ela. E se tiver ao teu alcance, fazer o bem, né? Fazer o bem. E se não puder fazer o bem, fica na sua. Mas não atrapalhar ninguém, né? Se colocar no lugar do outro e querer pro outro aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. São esses ensinamentos cristãos, né? Que é, roubaram, né? Essas ideologias aí de hoje em dia roubaram esses conceitos de amor, né? Entendeu? Aí deram um novo nome que é empatia, que não está resolvendo muita coisa. Pelo contrário, que a gente vê hoje em dia aí, quando o ser humano se mete em resolver as coisas com as próprias mãos dele, é isso que acontece. Essa banalização de tudo que a gente está vendo. Uma, né, no meu ponto, no meu ponto de vista, a questão da desumanização acontece a partir do momento que colocam na cabeça das pessoas que elas só têm direitos. Sabe o que acontece? O ser humano, eu, você, qualquer um aí, a gente tem índole ruim, índole má, que está enraizada na gente, né? Por causa do pecado original, né? Ninguém é bom, começa por aí. Bom é Cristo, tá? Mas quando colocam na mente da pessoa que, que ela é boa, que ela está lutando por ideais, que inverte o sentido do amor, né? Inverte aquele sentido real da palavra não julgar e acontece o que a gente tá vendo hoje em dia aí, tá? A desumanização começa, no meu ponto de vista, a partir daí. Quando fala para as pessoas que elas só têm direitos. Quando fala que você só tem direito, você se torna um ser egoísta, que só pensa em você, pô. Você tem muito direito, o outro ali tem? Não. Quem vence? O mais forte. Se hoje em dia estão falando que nem existe mais a verdade, sendo que é uma mentira. Por quê? A verdade se impõe, é uma só. Pessoa aceitando ou não, mas cada um tem a sua verdade. Tem gente que gosta de se iludir com isso, aí tudo vai colaborando. Por quê? Aquele mal dentro da pessoa vai se intensificando, vai aumentando, vai aumentando. E quem freia isso? Sendo que tiraram o freio da humanidade, que era a fé em Deus, né? Que muitos falam aí que é o Deus da Bíblia. Quando eu escuto isso daí e fico sabendo que é gente que se diz cristão, que fala uma bobagem dessa, eu fico irritado, sabia? Por quê? A pessoa ela tem direito de acreditar no que ela quiser. No que ela quiser. Mas o que humaniza o ser humano? O que humaniza o ser humano, que dá consciência pro ser humano do que é certo e do que é errado, é saber que alguém morreu por a gente, para resgatar a gente do mal. Então se tira esse conceito aí e fala, o Deus da Bíblia, tu abre pretexto, preceito para quantos deuses? Sendo que só existe um, entendeu? Aí os demônios passam a ser o quê? Aí passa a comparar os demônios no mesmo nível de Deus. Outro ponto da desumanização, tirar Deus do povo, tá? Tirar o freio do povo. Tudo vai se englobando, né, cara? Até mesmo os assaltos que acontecem hoje em dia, a ladroagem, antigamente vagabundo só roubava rico. Agora rouba até pobre, porque estão tirando o freio, ó, alimentando o ego e a maldade dentro da pessoa, fazendo a pessoa pensar só nela. Só nela. Falam que é vítima da sociedade. É questão de escolha. Eu acredito que o ser humano possa mudar, mas enquanto houver esse pensamento aí, é disso para pior, tá bom? Aí vão intensificando várias coisas, tá? Quando faz o ser humano pensar
só nele. Vai passando o tempo, o ser humano vai perdendo a característica de humano, né? Ser chamado de animal, certos humanos que pensam desse jeito aí, é até uma ofensa pro animal, sabia? Você querer o mal do teu próximo, passar por cima do teu próximo, pensar só em você. Hum? Amor ao próximo é diferente de empatia. Amor ao próximo é um conceito religioso. Tirou o conceito religioso, tentou fazer as coisas com a força das próprias mãos, só vai ter isso daí. Só vai ter isso daí, porque o ser humano é um ser altamente espiritual, né? Tirou isso, era, virou bagunça. Aí é só esperar a destruição, tá? Muitas coisas colaboram, essas coisas que eu acabei de falar, tá bom? O que colabora também, certos programas de televisão. Há um tempo atrás aí, eu não assisto essa porcaria de Big Brother, tá? Eu ouvi, na internet, em alguns canais que eu sigo, né? Falando que um participante lá passou mal, teve convulsão, ninguém ligou pro cara, deixou o cara caído lá. Aí, depois de um tempo que um resolveu olhar, se preocupou com ele, depois que apareceu a direção. Egoísmo é pensar só em si. Só você tem direito. Só você falar a verdade. Só você falar a verdade. Os deveres, pouco importa. Aí quem vence? Quem vence nisso tudo? Entendeu? Aí esse pessoal fala um tanto de justiça. Aí vão acabar trazendo a injustiça pro mundo. Por quê? Por causa disso. Quem conta a melhor história é aí que vence. O injustiçado for mais fraco. Dane-se o injustiçado. Só que aquilo. Eu creio em Deus. Tem gente que não crê, tá bom, é um problema teu. Ele acredita em você mesmo assim. Só que é uma coisa, tudo volta. Você não pode negar que tudo volta. A pessoa tá fazendo merda, cometendo erro ali, fazendo mal para os outros, pode ter certeza que em algum momento na vida dela vai voltar isso. Algum momento vai voltar, é que a pessoa não presta atenção. Entendeu? Aí é a vida, né? Muitos dizem que é a lei do retorno, então não acredita em Deus, tá? Uma hora você, se você se questionar bastante, você vai chegar à conclusão que ele existe. Não tem problema. Presta atenção nisso. Não tem para onde correr. Entendeu? Tudo tem consequências. Você pode falar que não existe a verdade, que é relativa, mas uma vez ela sempre aparece. Ou as pessoas que passam a perna uma nas outras pensando só em si, uma hora cai. Tá bom? A desumanização, como é isso? É tirar o Deus da humanidade, fazer a humanidade pensar, as pessoas pensarem que são super importantes além dos outros, que tem muitos direitos e não tem dever. Acontece daí, igual do cachorrinho lá da Santa Catarina, né? O Orelha. Por que fizeram aquilo com o cachorrinho? Justamente por isso. Vai saber se aqueles moleque lá tem pai e mãe presente. Se o pai e a mãe tá pensando mais em dinheiro do que na família. Se tivesse os conceitos antigos, a mãe em casa, não acontecia isso. Sabe por quê? Na verdade, a mãe é muito mais importante do que o pai. Porque quem forma as gerações é a mulher. A mulher tem um papel muito importante. Mas até isso é tirado da cabeça da mulher. É mais importante do que o papel do homem, se você for pensar bem. Será que a molecadinha ali tinha pai e mãe presente? Eu acho que não. Será que estavam pensando só em dinheiro, alimentando essas coisas dentro da cabeça dessa molecada que tudo é dinheiro? Tudo é dinheiro. Aí a molecada fez aquele absurdo ali com o cachorro. Tem que ser punido sim, pô. Tem que ser punido sim. Se fosse um moleque pobre, não iam querer punir o moleque? Tem que punir esses moleques aí, tá bom? Com a lei. A lei tinha que ser forte para punir eles, tá? Eles têm que ir para a Fundação Casa? Porra, com certeza. Mas será que vão? Porque a justiça é uma merda. Justiça é falha. Tá bom? É o que acontece quando a gente fecha os olhos para determinadas coisas. O quão é importante a família, pai e mãe, o equilíbrio, né? Isso aí faz parte faz parte desse tema que eu tô falando aqui, da desumanidade. Da desumanidade. O que eles fizeram com o cachorro ali, porque não recebe punição e correção dentro de casa, porque não pode mais, que é dessa porcaria desse ECA aí, né?
Se eles não recebem punição, correção, se não tem ensinamento correto, se é tudo na conversa, o ser humano, ele só aprende na correção, infelizmente. Infelizmente. Muitas vezes, se Deus corrige, pô, pai e mãe não vai corrigir? É uma grande responsabilidade, pai e mãe. Se não há correção, acontece isso aí. Acontece isso aí. Mas que essa molecada tem que ser punida? Tem que ser punida. Mas não da forma que eu ouvi na internet que estão querendo fazer justiçamento, entregar para não sei quem, para dar um jeito na molecada. Tá errado, pô. Tá errado. Mas tem que ser punido? Com certeza. Com certeza. Tá? É, é, é complicado. Tá bom? Com o passar do tempo, as pessoas perdendo essas noções das coisas que eu já falei aqui, a tendência é se tornar pior que animal. Porque tem animal, tem vídeos, certos vídeos na internet que a gente vê o animal dando exemplo, né? O ser humano hoje dá exemplo de quê? Difícil, difícil. Então, muitos estão brigando por nada e esquecendo do fundamental e das coisas importantes, tá? Brigando por muita coisa. E o que é importante é simples. Muitas vezes é simples. E as pessoas estão deixando a simplicidade de lado. Eu penso também que esse negócio do cachorro aí é uma cortina de fumaça. Sabe por quê? Começou o ano letivo lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Vão aumentar o salário dos servidores, pô. Vão aumentar o salário dos servidores, vão criar não sei quantos cargos lá, vão criar mais benefício para eles. E você acha que não vão criar benefício lá para os deputados e para os senadores? Por enquanto é só para os assessores. É uma tremenda cortina de fumaça isso aí do cachorro para ninguém ver, tá? Aí o que acontece? Ano letivo, esse tipo de coisa vai acontecendo, que também faz parte da desumanização que eu estou falando aqui. Desumanização quando você faz o ser humano ficar num ego tão elevado, dá pão e circo para ele esquecer dos problemas, tá bom? Se tem isso hoje em dia, infelizmente até em igreja, tá bom? O que é lamentável, você fazer a pessoa se sentir muito importante, isso, aquilo, aproveitar das crenças para tirar alguma coisa dela, tirar Deus ali, né, da pregação e incluir política, tudo isso é desumano. Tudo isso é desumano, tá bom? É desumano também jogar um contra o outro. A gente está nesse meio. Por isso que questão de política eu sou neutro, tá? Porque esse negócio que eu falei para você do aumento do salário dos assessores aí, não vê alguém da direita falar alguma coisa? Eu não vi nada. Vão se beneficiar com isso. Esses 4 anos você viu alguma mudança aí para melhor dessa direita? Eu também não, mas aproveitaram do povo aí de novo. Ó. Quando o Bolsonaro perdeu as eleições, fizeram aquela bagunça no 8 de janeiro, um monte de gente ali foi presa. Cometeram crime? Sim, cometeram, infelizmente. Sem saber. Na minha opinião, tinham que ser presos, sim. 7 meses estava bom. 7 meses, porque não são criminosos, não. Todos eles presos. Só levantaram o. Só cogitaram aquela questão da dosagem de pena, da anistia, depois que o tal do Bolsonaro foi preso, tá? Aí um monte de gente agora foi para essa caminhada do tal de Nicolas aí, trataram o cara como Jesus Cristo, pelo amor de Deus, né, pô? Veio até um raio, na minha opinião, aquilo ali foi o quê? Aquilo ali foi um castigo de Deus, para não usar o nome dele em vão. Do mesmo jeito que eu também não concordo com essa esquerda satânica aí, que joga um contra o outro, que está destruindo o mundo. O responsável por essa destruição no Brasil, na minha opinião, é essa esquerda aí. Tá bom? Eu me lembro que nos anos 2000 já tava começando a bagunça, mas não era tanto como agora, cara. Não era tanto como agora. Agora as pessoas estão brigando tanto, falando de direito e nem sabem pelo que estão brigando, pô. E esquecem que o direito começa quando você respeita o seu dever, pô. Qual é o seu dever? Respeitar o direito do outro. Hum?
Essa é a humanidade, né? Não se comportar como um animal, né? Porque aí vai fazer justo aquilo que eu cresci escutando nas escolas, que o ser humano é um animal racional. O ser humano é um ser pensante, é um ser espiritual, tá? Mas o que está acontecendo hoje não dá nem para chamar de animal. Alguns, entendeu? Acaba caracterizando isso mesmo, pô. É, é parente do macaco? Alguns. Será que eles se sentem felizes? Porque nem parece que pensam. Nem parece que pensam, né? Bom, esse é meu ponto de vista. E se as pessoas continuarem sem o freio que é Deus, com o ego inflado, achando que tem muitos direitos, mais do que os outros, esquecendo dos deveres, ó, vai piorar. Só vai piorar a situação lutando por destruição. Não sabe nem pelo que está lutando. Entendeu? É, é dividir para conquistar, né? Que é o lema aí dos comunistas, né? Você acha que isso é bom? Você que é religioso, acha que isso é bom? Lógico que não, né? Lógico que não. Essa é coisa demoníaca, pô. Dividir, né? O diabo, aquele que separa, né? Entendeu? E Jesus não é político, não. Jesus é Deus. Muitos não entenderam a mensagem dele e replicam um monte de bobagem por aí, tá? Então, aproveitando de muitas pautas aí legítimas, até mesmo cristãs, e distorcendo tudo, entendeu? Desviando as pessoas. Muitas pessoas são socialistas e são comunistas porque acham que estão defendendo algo bom, pô. Mas na verdade esse algo bom que elas acreditam é tudo distorcido, que não é bem aquilo. Tá? Se elas passarem a estudar e buscar conhecimento sobre o tema, rapidinho elas deixam de ser comunista e socialista. Tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Tá? Deixa um like aí caso você queira. Tá bom? Comenta qualquer coisa aqui, não importa o que você quiser. Tá bom? Aqui não tem censura. Se você quiser também dar uma força, se inscreve aí no canal. Tá? Obrigado. Até o próximo vídeo.